Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro do Conexão Israel. Estamos de volta, mais uma semana, episódio 53. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala, João. Fala, Marquinhos, tudo bem? Tudo tranquilo? Pô, você foi sagaz, hein, cara? Tirou do mudo no momento de falar, não deu nenhum atraso aí, nenhuma... Não vou precisar mexer nisso na edição. E por falar em edição, já começa aí com uma errata, né? Eu sou o responsável pela edição do nosso podcast e deixei o João em maus lençóis, né? O João... Bom, quando a gente vai gravando, muita coisa... Tem coisa que não fica legal quando a gente vai falando e o podcast tem essa... Por não ser ao vivo, a gente sempre pode cortar, né? E aí tinha uma... O João foi fazer um comentário e ele deu uma gaguejada, inclusive ele falou que gaguejou muito, e isso passou batido na edição, então eu peço desculpa aí aos ouvintes, ao João também, né, que deixei ele aí em maus lençóis, mas enfim, só vou dizer então que eu gaguejo muito, 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 então tá tranquilo, tô com a cabeça limpa, mas é isso. Não, que isso, nosso podcast, para quem não sabe, é totalmente amador do ponto de vista organizacional. A gente aqui, o Marquinhos edita, a gente grava junto, a gente vai fazer divulgação nas redes sociais, então enfim, erros acontecem. Quase um ano, essa é a primeira vez que a gente falhou dessa vez assim, então tá nem perdoado, normal acontecer mesmo. Bola para frente. Tá bonito, é isso aí. Show! Vamos então, a gente está nesse período aí de férias, né? Férias, festas, como é que chama? Quarentena, lockdown, eu não sei mais em que período a gente está. Eu sei que a gente está com corona, e é o corona que segue, que lida, que dá a linha, né, da nossa vida hoje em dia. E a gente, como o ouvinte sabe, ouviu no episódio passado, quem não ouviu já deve estar sabendo, quem não está sabendo vai saber agora. A gente já está há uma semana já num segundo lockdown. Israel foi o segundo país, o primeiro país do mundo a entrar no segundo lockdown, um lockdown diferente, né, do que a gente teve aí no início do ano, em março, abril. A gente explicou isso lá no outro episódio, mas também vamos falar desse assunto como não podia deixar de ser. Nosso episódio essa semana tem 2 blocos. O primeiro bloco, vamos passar para ir direto para a gente falar da política israelense. Bom, é isso aí, gente. A política israelense também, em função de tudo que está acontecendo, né? A gente tá tudo ligado ao corona. E foi assim que foi essa semana. Começamos aí no domingo, né? Que foi a festa, né, de Ano Novo. As pessoas, quer dizer, a continuação da festa de Ano Novo, o final da festa, na verdade, acabou no domingo à noite a festa, né? As pessoas tiveram que ficar em casa, não puderam encontrar suas famílias, uma série de medidas loucas aí que o governo tomou na última semana quando optou aí, né, pelo fechamento, pelo lockdown da sociedade, né, do país. E a gente tem aí, logo no início da semana, assessores do Netanyahu que furaram o bidudo, né? Eles não furaram nem só o lockdown, né? Eles furaram o bidudo. O que é o bidudo? É o isolamento. Quando uma pessoa entra em contato direto com um doente com uma pessoa que foi contaminada não, contagiada. Eu aprendi isso hoje ouvindo um outro podcast de futebol, o cara falando que quem contamina é objetos, né? E pessoas se infectam. Então, as pessoas que têm contato, né, com quem foi infectado pelo corona têm que ficar em 14 dias em isolamento, e assessores do Netanyahu cagaram e andaram para essa regra aí, se eu não me engano, foi a primeira regra, a regra básica, né, desde que começou a epidemia. O famoso bidudo, o famoso isolamento, que o João é craque em isolamento, nesse isolamento aí, ele pode explicar para vocês daqui a pouco. E junta isso também nessa festividade aí do Rosh Hashanah, né, do dia do Ano Novo, em que as pessoas não puderam encontrar suas famílias, mas se formou uma grande família, né, na porta da casa do Netanyahu, em Jerusalém, na rua Balfour, né, que pessoas já vêm ali há alguns meses, né, vivendo em frente à casa do Netanyahu como uma forma de protestar, e eles organizaram, inclusive, um jantar, né, de Rosh Hashanah, de Ano Novo, entre as pessoas ali, uma mesa enorme, todo mundo que se mudou para frente da casa do Netanyahu no último período, comemorou o Ano Novo ali nas ruas de Jerusalém, na calçada da rua Asa, ou Gaza, né?
ali onde fica a residência do primeiro-ministro. E junta isso tudo, né, cara, com essas novas medidas aí para evitar com que as pessoas possam sair de casa e também relacionadas aí a sinagogas e tudo mais, que nada está muito claro. Setores da população ultra-ortodoxa foram às ruas manifestar violentamente contra esse tipo de limitação. Né? Eles acham que não pode ser não precisa, né? Não pode ser limitado. A gente está num período especial do ano, onde as festas elas exigem muita reza, né? Enfim, as pessoas se concentram em sinagogas, em banhos, né, de purificação, em outros rituais, e está tudo proibido, ou pelo menos que as pessoas tenham que fazer isso em lugar público, né, aberto, no máximo 10 pessoas, e eles não aceitam muito isso. A semana, João, entre festas que não precisava ser do jeito que foi, né, cara? Não precisava disso. Esse foi o início de uma semana que terminou agora, né? A gente está gravando novamente quinta-feira de noite, mais conturbada que sei lá o quê, não sei nem o que dá para dizer, né? A gente terminou o Hag, terminou a festa de Rosh Hashanah, né? E, enfim, teve já direto das festas, tiveram as manifestações, no fim das festas teve manifestações, né? No domingo à noite aconteceu toda essa bagunça que se descreveu, né? E na verdade não precisava de nada disso. Agora, algumas coisas que aconteceram foram premeditadas e outras, acho que um pouco menos, né? A manifestação dos ultra-ortodoxos, por exemplo, que reuniu algumas dezenas de pessoas em Bnei Brak, era esperado, mas não foi uma manifestação de massas, né? O fato deles terem queimado uma lata de lixo e chamado os policiais de nazistas, né? Não é um fato novo. E agora não dá para você dizer que é todo o setor que se comportou assim e tal. Eles estão contrários ao fechamento, porque eles estão contrários à limitação nas sinagogas, nas festas. Existe uma parcela da população ultra-ortodoxa, não é escondido de ninguém, que simplesmente é obscurantista e contra a ciência, né? E coloca a religião enfim, o próprio misticismo religioso, no caso dos racídicos principalmente, acima de qualquer coisa, e enfim, isso gera esse tipo de reação, repercussão, não necessariamente chamar os policiais de nazistas, né? Isso é, lamentavelmente, uma prática que acontece em outros tipos de manifestações também aqui em Israel, mas por parte dos ortodoxos, eu vi com meus próprios olhos isso acontecendo em 2014, se não me engano. Mas, enfim, essa é que é mais natural e na verdade, a menos impactante desses fatos do início da semana. O jantar, a festividade de Rosh Hashanah, que os manifestantes fizeram na frente da casa de Netanyahu, sem máscara, né, comemorando a festa, enfim, tom de deboche, na verdade, me impressiona. Na verdade, totalmente, além de desnecessário, né? É totalmente estúpida essa ideia, porque cria uma rejeição às manifestações anti-Netanyahu, né? Soa de uma arrogância. Foi uma cena teatral, como se fosse um banquete de Rosh Hashanah, enfim. Além de só uma rejeição, que é ruim para a própria manifestação, pior que isso foi a resposta que um dos organizadores dessa ideia de Jerico deu para o Canal 12 de televisão, para a jornalista Amália Dweck, dizendo, não, as pessoas têm fome, a manifestação é feita de noite, e a gente queria jantar, porque a gente não pode jantar na manifestação enfim, já que era Rosh Hashanah. Só que as pessoas não respeitaram a distância, as pessoas estavam comendo sem máscara, e o próprio Rosh Hashanah tinha uma limitação de que as pessoas deviam festejar o Hag, né, a festividade, somente no núcleo familiar que vive na mesma casa. Então, enfim, é uma afronta a uma norma, na verdade, de política de saúde, né? Uma coisa absurda, né? Enfim, lamentavelmente típico também desse tipo de manifestante, enfim, da classe média alta, da elite israelense, que representa parte razoável da oposição ao Netanyahu, né? Uma centro-esquerda bastante elitista e que, enfim, e que faz o que quiser, justifica as besteiras que fizeram, com respostas arrogantes e com pouco sentido, né? E impopulares, obviamente. Enfim, agora o terceiro caso, que é para mim que é o mais grave de tudo, né? Porque, enfim, são os dois conselheiros do Netanyahu, né? Enfim, correligionários do Netanyahu, que foram pegos furando a quarentena, né? Quarentena que, como o Marquinhos lembrou, eu estou na minha quarta, estou fazendo agora, né? Todas as vezes, né? Na verdade, uma porque eu voltei do exterior, duas por ter tido contato com
com doente, no caso não foi nem eu, foi meu filho numa delas, mas como meu filho tem 3 anos, ele não pode fazer quarentena sozinho, então, enfim, a gente tem que fazer a casa inteira. Dessa vez a gente teve eu e ele, tivemos contato com o doente, já fizemos o teste, deu negativo. Enfim, aparentemente ninguém em casa tá doente. A outra vez foi porque eu tive sintomas, mas também fiz o teste, deu negativo. A outra vez foi só 2 dias de quarentena. Pois fiz 4 vezes, cumpri todos os dias que me foram designados, nas 2 vezes que fiz, tive que fazer essa quarentena, que é de 14 dias em Israel. Chegou a ter uma discussão se diminuía para 12, se diminuía para 10, mas não diminuiu, só diminuiu para a delegação do Netanyahu que vai para o exterior, que tem que fazer uma quarentena só de 5 dias, caso o exame feito dê negativo. O que também me soa um pouco absurdo, porque eu fiz o exame, deu negativo, eu preciso continuar de quarentena. Eu entendo se o Netanyahu tiver que ser liberado da quarentena, porque ele é o primeiro-ministro, ele tem, enfim, funções que são fundamentais para o Estado, né? Ele está ali nesse cargo, ele tem coisas para fazer. Agora, os seus assessores pequenos, menores, né? Não estamos falando de vice-ministro nem nada disso. Estamos falando de correligionários, tipo, pequenos, assessores da área econômica, da área não sei o quê. Pessoas que podem trabalhar de casa sem nenhum problema, como muitos israelenses estão fazendo há alguns meses. Eles não respeitaram isso. Um deles foi num mercado próximo à sua casa, na cidade de Mevaseret, né, onde eu já morei também há alguns anos, próximo a Jerusalém, e o outro, ele decidiu ir filmar as manifestações no sábado, furar a quarentena os 5 dias. O sujeito não foi razoável para cumprir os 5 dias de quarentena. E ele foi lá furar a quarentena para filmar a manifestação, obviamente, para levar material para a campanha, para o escritório do Netanyahu, do primeiro-ministro fazer, ou do Likud, não sei, poder fazer acusações aos manifestantes com algum material que eles não se satisfazem quando é publicado pela mídia, pela grande mídia, né? O sujeito chama Topaz, me esqueci agora o sobrenome dele, Topaz alguma coisa, ele deu a desculpa esfarrapada, né? E o Likud corroborou, dizendo que ele estava regressando de ter feito o exame de corona que era obrigado a todas as pessoas que estavam na delegação. Agora, ele soou muito estranho, porque as pessoas todas fizeram o exame de corona antes, né? Logo que voltaram antes de entrar a festividade, até para poder saber se iam poder ser liberados depois do 5º dia. E ele... Porque o exame demora mais ou menos entre 24 e 48 horas para ter resultado, às vezes está demorando até mais, porque tem sido feito muitos exames no país. E, enfim, então é muito estranho que ele tenha feito esse exame depois de todo mundo, e principalmente logo depois de terminar a festividade, que é o domingo à noite, né? As festas judaicas começam e terminam ao anoitecer, né? Então, enfim, aí a jornalista Noa Landau, do Haaretz, escreveu que não é verdade essa história, porque ele tinha feito o teste da corona no mesmo dia que ela, e não tinha nenhuma razão para ele estar tendo que fazer uma contraprova, porque só o primeiro-ministro e as pessoas mais importantes fazem a contraprova, e que ela estava em quarentena, igual todo mundo, que essa tinha sido a orientação clara. E aí, enfim, o jornalismo foi atrás da residência dele, viu onde ele morava, onde ele tinha que fazer o teste, e não era o caminho. Claramente, ele furou a quarentena para filmar ali. Enfim, foi denunciado, provavelmente vai ter que pagar uma multa, se não me engano, de 3.000 shekels, que hoje em dia está dando na faixa dos R$ 4.500, né? Por ter furado a quarentena. Mas o mais vergonhoso disso não é nem a desculpa esfarrapada, é o Likud justificando, o Likud e o escritório do primeiro-ministro justificando o furo da quarentena dele com mentiras, né? Com mentiras, com informações falsas, né? Isso só não é muito revoltante, muito surpreendente, porque não é a primeira vez que acontece. Então, enfim, pelo menos o público ultra-ortodoxo, a isso que eu me refiro quando eu disse que é o mais previsível e menos impactante. O público ultra-ortodoxo, essa parcela que se manifestou em Bnei Brak de maneira desagradável, violenta e etc., pelo menos eles assumem o que fazem. As pessoas que fizeram esse jantar de Rosh Hashanah na manifestação na frente da casa do Netanyahu, enfim, de alguma maneira assumiram, mas a justificativa deles foi asquerosa, né, sem nenhuma lógica, e os correligionários do Netanyahu nem sequer assumem os erros que cometem, até principalmente quando foram intencionais, e, enfim, tá valendo tudo desde que eu não seja pego. E quando é pego, você tenta ludibriar a polícia e as autoridades mais e mais uma vez, né?
Mas não deu, dessa vez não deu. Até o Projector, né, o Ronnie Gams, o gestor de Corona, pelo menos até agora, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã na sexta-feira, mas por enquanto ele ainda é. No próximo bloco vocês vão entender por quê. Também saiu criticando essas pessoas que furaram a quarentena. Ele disse, eu mesmo, que tenho um cargo bastante importante, estou de quarentena, por ter tido contato com com o doente da corona enfim, não furei minha quarentena, ainda que eu tivesse coisas muito importantes para fazer. E só um adendo, a Casa Branca anunciou que uma das pessoas que participou da cerimônia dos tratados de normalização com os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein era portador do vírus, né? Tava infectado. Então, é mais uma razão. Na verdade, a quarentena não é só pelo fato de terem voltado do exterior, mas também porque no mesmo evento que eles estavam presentes, tinha uma pessoa infectada pelo coronavírus. O que me chamou a atenção aí nessa coisa que você falou do jantar foi exatamente isso, cara. Na hora que eu vi na televisão, o que me chamou a atenção foi, uma galera sentado na mesa, um do lado do outro e todo mundo sem máscara, né? Todo mundo, não tinha nenhuma pessoa ali com máscara, nem no queixo o cara botou a máscara, não tinha máscara. E foi a primeira coisa que me chamou a atenção. E é interessante, né, justamente nesse período em que o governo e o Likud, né, tentam desqualificar as manifestações de toda forma e impedir a realização das manifestações, né? A gente vai falar disso já. As pessoas que são assim organizadoras, ou pelo menos estão no núcleo central ali da organização das manifestações, dão um furo desse, né, cara? Dão uma demonstração dessa, e aí você, como você mesmo falou, a arrogância aí de tentar dizer que pode, que é assim, que é assado, enfim. Pisou na bola e é um gol contra, né? Não foi uma boa tirada. Mas é isso. Vamos então para o nosso segundo bloco, onde a gente vai falar sobre o quê? Sobre o corona. Não tinha como deixar de ser. Vamos que vamos. É isso aí. No primeiro bloco a gente falou da política, mas tudo obviamente relacionado ao corona. E agora a gente vai falar do corona em si. Bom, só para vocês terem ideia do quadro hoje aqui em Israel, ontem a gente teve 6.883 novos doentes. No dia anterior, de acordo com o site do Canal 12 de televisão, a gente teve 6.999 doentes. A gente quase chegou aos 7.000, bateu na trave ali e voltou. Quero dizer o seguinte, nos últimos 2 dias, no dia 22 e 23 de setembro, a gente chegou quase à marca dos 7.000, o que é o recorde dos recordes aqui em Israel. A gente está quase uma semana de fechamento, né? Um fechamento muito meia bomba. Os negócios ainda estão abertos. A gente tem lojas fechadas, lojas que não são de interesse prioritário, né? Vamos dizer assim. O supermercado está aberto, a farmácia está aberta, tem loja de eletrodoméstico aberta, loja de material de construção aberta, mas loja de roupa, loja de esporte, academia, que mais? Ensino, né? Sistema educacional também está todo fechado. Mas as pessoas estão saindo para trabalhar, tem movimento na rua, enfim. E o que aconteceu é que desde o início da semana a gente tem toda essa discussão em cima do fechamento, né? Não do fechamento que a gente já está vivendo aqui há uma semana, mas do aprofundamento do fechamento, do lockdown, para que ele seja mais fechado aí, mais apertado e ninguém possa sair de casa nos próximos dias. Isso aconteceu, ou na verdade, isso vai acontecer a partir de amanhã, 2 horas da tarde, a gente entra num fechamento total, onde a gente volta praticamente aos níveis de fechamento que a gente viu em março, com todo o setor privado tendo que fechar, tendo que parar seu funcionamento, a não ser, obviamente, que seja um trabalho aí essencial, né? Mas, de uma forma geral, escritórios fechados, tudo fechado, banco fechado. Acho que dessa vez também fecha banco, se eu não me engano, porque banco era essencial da outra vez. Mas, se não for fechado, vai ser bem afetado aí o funcionamento. Mas a gente está entrando no novo fechamento. Um novo fechamento também que discute muito a questão das sinagogas, porque a gente está indo para Yom Kippur, né, o Dia do Perdão, e a sinagoga é um lugar importante para quem cumpre o Dia do Perdão. Tem a discussão das manifestações, foi o que centralizou aí, principalmente, né, a discussão. Acho que de tudo que aconteceu essa semana, essa questão sobre as manifestações e as sinagogas foi o centro das atenções aqui em Israel. Dentro, né, dessa questão aí
política, né, do corona. E uma série de discussões, né, entre membros do governo, o Bibi discutindo com o ministro das Finanças, né, o Israel Katz, não é de agora, o Bibi também discutindo com Ashkenazi, que é o ministro do exterior, a líder, né, da comissão do corona, né, a Yifat Shasha Biton, a gente já comentou sobre ela, que ela lá no início ela enfrentou o Netanyahu, né, ela também bateu de frente com o Barbash, que era para ter sido o responsável para assumir aí a crise do corona, mas não assumiu. Enfim, muita discussão, teve também ministro se demitindo. Foi assim uma semana em que a discussão girou em torno do que fazer no próximo período. O Gamzo, né, que é o responsável aí pelo corona, tá muito bolado, ele saiu xingando todo mundo, detonando todo mundo, falando que ele é contra o fechamento que vai começar a partir de amanhã e foi decretado pelo Netanyahu, mas não ficou só aí. Teve vazamento de conversa, enfim. João, a gente chega aí a uma marca preocupante de 685 doentes em estado grave. Só no dia de ontem foram 59 mortos, mais um recorde também, desde o início do corona. A gente está entrando aí num novo e mais apertado, numa nova e mais apertada, né, etapa desse segundo fechamento aqui em Israel, e uma discussão, uma crise séria dentro do governo, que a comissão, né, o gabinete do corona, liderado pelo Rony Gamzo, diz uma coisa, o Netanyahu diz outra, e a gente no meio disso tudo, cara. Na verdade, o Rony Gamzo não é o chefe do gabinete da Corona, né? O chefe do gabinete da Corona é o Netanyahu. O Gamzo devia ser uma voz decisiva na tomada de decisões, mas o que a gente está vendo é que efetivamente ele não é, né? A gente falou aqui muitas vezes, ele preparou um projeto do sinal de trânsito que, enfim, demorou 4 semanas para ser aprovada pelo gabinete, pelo governo, né? O governo aprovou e não deu tempo praticamente de ser posto em prática, porque aprovou com várias restrições, e o fechamento, que era a ideia enfim, que não era a preferência do Gamzo, se tornou inevitável no país, porque ele, enfim, não conseguiu colocar em prática suas ideias que, segundo a sua visão médica, seriam suficientes para poder controlar a contaminação da corona, enquanto o número de contaminados diários era na faixa dos 1.500, 2.000, que foi quando ele assumiu o cargo. Se não me engano, né, esses números diários. Ele dizia que o projeto do sinal de trânsito ele é suficiente para você reduzir a contaminação. Obviamente que havia uma divisão, né? Não era um consenso no meio médico, né? Por exemplo, o professor Gabi Barbas, que era o preferido do Netanyahu para assumir essa tarefa, ele acreditava que eram importantes medidas mais herméticas, né? Enfim, draconianas contra a corona, do que o projeto do sinal de trânsito, mas, enfim, fatalmente o projeto do sinal de trânsito era melhor do que o nada que existia antes, ou praticamente nada, do que, enfim, pessoas usando máscaras e tendo que tomar cuidados com higiene e algumas poucas restrições em lugares de encontros sociais e especialmente no que tem a ver com, enfim, com o Ministério da Cultura, né, com as restrições aos shows e cultura e esporte, né, aos estádios de futebol, ginásios de basquete, praticamente foi o único setor que não reabriu totalmente. O Gamzo, ele, enfim, já tinha perdido a autoridade há bastante tempo e ele passou a ser a favor desse fechamento, de um fechamento não tão drástico como foi o de março-abril, que desse um pouco mais de liberdade para que as pessoas pudessem trabalhar, para que a indústria e os serviços não tivessem que parar totalmente. Ele foi favorável a que tivesse um fechamento, mas um fechamento por um espaço não muito grande de tempo, e que permitisse uma determinada liberdade, enfim, para que a economia de Israel não fosse muito impactada. Ele defendeu isso, apesar das opiniões contrárias da comissão da Corona, entre elas a Yifat Shasha Biton, sobre quem a gente comentou há um tempo, que era contrária, né, ao fechamento, porque ela dizia que um argumento muito pobre de que os números previstos pelos especialistas nunca chegavam no que eles realmente previam. Então, não tem porquê. Tipo, é como se, olha, todas as vezes que vocês fazem cálculo, vocês não chegam, então a saída é não confiar em vocês. Ou seja, toda vez que os cientistas erram, então a gente abandona a ciência. É uma coisa meio absurda. Obviamente, ela não se baseou só nisso. Ela também consultou, ele levou para a Comissão da Corona vários profissionais, né?
Segundo o Gabi Barbas, em discussão com ela nessa quarta-feira, no programa de jornal do Canal 12, né, no noticiário televisivo, a maioria das pessoas que ela levou são pessoas que ele talvez pudesse chamar de negacionistas da corona. Né? Ele falou, olha, eu reconheço, você consultou profissionais, você fez um trabalho, só que você chamou os profissionais errados, você não chamou os profissionais de consenso. Você chamou, ele falou, eu não quero chamar de negacionistas da corona, mas eles não estão muito longe disso, porque eles apoiam medidas que estão distantes do consenso médico. E que, enfim, o Canal 12 também aprontou para cima da Chacha Bitton, porque eles convidaram ela para falar no programa. Essa questão preparada uma armadilha, né? Porque o Gabi Barbas, se ele não faz parte agora do Canal 12, ele, enfim, é convidado quase todos os dias para o programa. Ele há 2 semanas tinha dito, ele tinha feito uma previsão e ela tinha desconfiado da previsão dele, e a previsão dele se concretizou, e eles mostraram os dois ali, e ela falando que duvidava que a previsão dele fosse se concretizar, porque nenhuma tinha se concretizado, e ele só olhou para ela e, enfim, deu uma debochada dela, e comentou sobre o trabalho que ela tem feito. Enfim, mas claramente esse fechamento ele era fundamental, e o que a gente está vendo essa semana agora é um aprofundamento desse fechamento. De repente, do nada, o Netanyahu aparece, né? Obviamente, não tão de repente, quando os números começaram a passar a casa dos 6 mil, Netanyahu aparece dizendo que precisa de um fechamento mais drástico, que o país precisa de um lockdown completo, e agora, enfim, é o que a gente tem que fazer, e juntou o gabinete da corona e começou a falar isso a semana inteira, okay? E o Rony Gamzo dizendo, peraí, não é assim, né? E outras pessoas dizendo, peraí, por quê? A gente acabou de começar o fechamento, por que a gente não vê as consequências? Não, porque os números estão subindo, mas é natural os números subirem. Uma pesquisa do Instituto Weizmann, que é um dos institutos mais respeitados do meio acadêmico aqui em Israel, mostrou que o fechamento ele não diminui a contaminação nessa primeira semana. Na primeira semana o número tende a aumentar, porque ele é resultado do contágio da semana anterior. Então, a primeira semana o número sobe, e no fim da segunda semana o número chega a ser igual ao que estava antes, né, o número de contágios diários, ao que estava antes do fechamento. Ele só começa a diminuir depois do fim da segunda semana. Então, para que Israel alcance o número de 100 a 500 casos diários, a partir de um fechamento semelhante ao que foi em março, né, na verdade, isso aconteceria somente no meio de novembro, que é o que o Rony Gamzo diz que é um número razoável para que o país possa administrar o contágio e que possa evitar grandes picos de contágio. Ou seja, a gente está condenado a um fechamento por um espaço de mais 1 mês e meio aí, né? Quase 2 meses de fechamento, se é que, enfim, que a gente vai, que o governo vai ter paciência, que a economia vai aguentar, né? Para que a gente chegue nesses números previstos pelo Rony Gamzo. Mas, enfim, o Netanyahu começou a falar que quer uma implementação mais drástica e blá, blá, blá. E aí, né, uma coisa que acontece muito em Israel, que eu não sei como isso acontece, é que as conversas de reunião de gabinete vazam de um jeito que os jornalistas eles têm acesso ao que cada pessoa disse, né, no debate. E aí, como o Marquinhos já comentou, teve discussão do Gabi Ashkenazi, que é o ministro do exterior, com o Netanyahu, e o Gabi Ashkenazi chegou a socar a mesa e acusar o Netanyahu de estar escondendo o jogo, de ter interesses por trás dessa proposta de fechamento. Teve discussão do Israel Katz, que é o ministro das Finanças, com o Netanyahu. O Israel Katz, obviamente, não quer o fechamento, ele quer defender o seu setor, né, que é a sua área, o seu ministério, e o Netanyahu disse para ele simplesmente, a gente escutou sua opinião, mas você não comanda essa reunião, quem comanda essa reunião sou eu, e agora a gente vai escutar outras pessoas. Né? E, enfim, todo esse bate-boca rolou ali, porque a discussão estava em função, basicamente, de 2 coisas. Né? Das manifestações, né? Se as manifestações podem continuar ou não, que estão reunindo atualmente todos os sábados à noite, nessa semana foi domingo à noite, cerca de 20 mil pessoas na frente da casa do primeiro-ministro e mais outras pessoas espalhadas por outros lugares do país, e o fechamento de sinagogas em Yom Kippur, né? Que parte dos ortodoxos dos ultra-ortodoxos já admite que o ideal é que as sinagogas fechem, que as pessoas rezem do lado de fora, mas parte ainda não, né? E está disposto a, enfim, a infringir as regras caso sejam tomadas medidas que limitem e que fechem sinagogas, por exemplo. Né? Então, por exemplo, o Ari Ederi do Shas, né, de um partido ultra-ortodoxo sefaradita, disse que
tá tudo bem fechar as sinagogas, mas tem que proibir as manifestações também, tem que fechar tudo. E a indústria, o serviço, o comércio, tem que fechar tudo. Aí sim ele vai poder dizer para o público dele, não vão para a sinagoga está fechada. O Benny Gantz disse, a gente está disposto a debater o fechamento das manifestações, a proibição das manifestações, mas para isso você tem que prometer que você vai fechar as sinagogas. Né? Enfim, e aparentemente o Netanyahu e o Kahol Lavan, o Azul e Branco, tinham feito um acordo que ia ser fechado tudo, e que o Azul e Branco ia apoiar uma medida do Likud de fazer uma alteração na lei da corona, que é uma lei aprovada que dá ao governo o poder de tomar decisões sem consultar a Knesset, enfim, quando for decretado o estado de emergência de saúde. E nessa lei, eles queriam acrescentar um tópico dando ao governo o direito de limitar e proibir manifestações, o que é um perigo para a democracia, quando o governo diz quando vai poder ter manifestações contra si próprio e quando não. Né? Atualmente, quem diz se vai poder ter manifestação ou não é a justiça, não é o governo. Enfim, o Azul e Branco disse, a gente apoia se vocês fecharem todas as sinagogas. Enfim, a gente vê que a discussão sobre os negócios, sobre a indústria, sobre a economia israelense, né, que já, enfim, só essa semana teve 120 mil novos desempregados, o que é um número altíssimo, se você considerar que a população total de Israel é de 9 milhões de pessoas, mais ou menos, sem contar crianças aposentadas. Isso é um número altíssimo, e a discussão está passando longe disso. Né? Parecia que um lado... Só um cortezinho, a gente está com pouco mais de 21% da população desempregada. Pois é, entre o desemprego e o halat, né, que são as férias não remuneradas, mas que o Estado banca parcialmente o salário. Acho que ninguém sabe se quem está de halat vai voltar para o trabalho ou não, depois depois que expirar o tempo que o Estado paga esse benefício, né? Que é uma ação para ajudar as empresas a não demitir. Mas, enfim, então, esse debate foi imenso ali dentro, mas parece que pouca gente ali queria falar sobre economia. E aí vem a parte mais absurda, né? Parece, aparentemente, segundo o que as fontes têm relatado aos jornalistas de todos os meios de comunicação, pelo menos os principais, é que chegou um momento que o Netanyahu ele tirou da sala do gabinete todos os profissionais. O único profissional que ficou ali foi o Roni Gamzo. Todos os profissionais saíram dali e quem tomou a decisão foram os políticos. Okay? Ou seja, a gente já escutou tudo e agora a gente pode tomar a decisão ou não importa se escutou tudo ou não, tem que tomar a decisão. E parece, né, que no dia seguinte, quando a discussão foi retomada, porque a decisão não foi tomada exatamente, um dos representantes do Ministério das Finanças, ele disse, olha, vocês têm noção de quando vocês falam de fechar tudo, vocês estão falando de fechar fábricas como a Rafael, que é uma indústria bélica, armamentícia, Israel, muito, muito grande, importante, que faz o Kippat Brasileiro, que é o domo de ferro, que é esse equipamento que intercepta foguetes de curto alcance jogados pelo Hamas e pelo Hezbollah, né? Ou a Intel, as filiais da Intel em Israel, que são duas delas são das principais do mundo, são das maiores do mundo, né? Filiais, as mais importantes do mundo, filiais da Intel, enfim. E aí eles falavam, não, a gente não sabia disso. Peraí, então vamos parar a reunião e vocês trazem esses números para a gente poder tomar a decisão baseado nisso. E aí eles puderam tomar a decisão tendo um pouco mais de ideia do que era a paralisação da economia. Né? Keren Marciano, que é uma jornalista econômica do Canal 12, disse que o que aconteceu, na verdade, é que o gabinete mostrou não ter nenhum conhecimento sobre o impacto que esse fechamento total vai ter na economia israelense. Nenhum conhecimento. E se o gabinete não tem, claramente o governo não tem um plano para isso. Porque se você tem conhecimento, o Ministério das Finanças, o Ministério da Indústria e do Comércio, ele tem ações para tomar, né, esses dois ministérios, o Ministério do Bem-Estar Social, para poder evitar grandes desastres, catástrofes na economia do país. Um relatório da OCDE, divulgado essa semana, disse que Israel, se começar depois desse fechamento a recuperar essa economia normal, a economia começar a andar normalmente, só vai atingir os números econômicos que tinha antes da pandemia no final de 2021. Né? E parece que o gabinete não tem a menor noção disso. Okay? E quem tem noção disso deveria ter é o primeiro-ministro Netanyahu. E aí vem a cereja do bolo, que é a parte mais absurda de tudo. O Netanyahu está defendendo o fechamento completo há alguns dias, né? E ele conseguiu, pelo jeito, convencer todo mundo que essa é a melhor decisão a ser tomada. Okay? O que aconteceu é que os relatos da reunião foram que o Netanyahu ele chegou na reunião disposto a desistir de quase tudo do fechamento completo. Ele estava disposto a flexibilizar a indústria, a flexibilizar a abertura de lojas de serviço que prestam serviço, enfim, do setor terciário, comércio, restaurantes não, mas comércio sim.
estava disposto a flexibilizar o número de pessoas que possam ir numa sinagoga, e realmente flexibilizaram. No dia de Yom Kippur, as sinagogas vão ficar abertas, embora a recomendação seja que as pessoas rezem em números pequenos, mantendo a distância ao ar livre, o que vai ser um grande problema, porque está previsto para chegar no domingo, Yom Kippur é na segunda, está previsto para chegar no domingo, uma forte onda de calor, né, que vai fazer com que seja muito difícil jejuar e ficar ao ar livre, fora do ar-condicionado. Essas ondas de calor no fim do verão aqui, né, são bastante complicadas. A gente viveu isso o mês de setembro quase inteiro, final de agosto também, enfim. Mas, enfim, ele estava disposto a flexibilizar tudo, fechando esse parênteses, a flexibilizar tudo. Foi quando disseram para ele: olha, primeiro-ministro, é o seguinte, a lei diz que a gente não pode tocar na questão das manifestações se a gente flexibilizar a economia e as sinagogas. Ou você fecha tudo, ou você flexibiliza tudo. E, de repente, o Netanyahu mudou de posição, começou a querer fechar tudo. Hein? Ou seja, claramente, o que é uma coisa espantosa, o primeiro-ministro está atuando para proibir manifestações contra a sua gestão do país. Né? Claramente. E isso é uma coisa que não cabe em nenhuma democracia no mundo, que o chefe de governo limite manifestações contra o seu governo. Isso não existe em democracias, isso existe em ditadura. E o Netanyahu, obviamente, que ele diz que não, mas parece que enfim, outra vez eu digo, não é teoria da conspiração que eu estou dizendo. Todos os jornalistas que cobrem política descreveram a mesma coisa, praticamente todos, não todos, praticamente todos. Os que não descreveram isso, não negaram isso. E hoje, na quinta-feira, o Rony Gamzo disse para um repórter do canal 13 de televisão que ele teve que tomar remédio contra náuseas, porque a reunião que ele teve foi uma das coisas mais absurdas que ele já tinha visto na vida, que o Netanyahu trabalhava e tomava todas as decisões. Chegou um determinado momento na reunião que era nítido e claro que o que o Netanyahu queria era só limitar as manifestações, não importa o que isso fosse afetar na saúde pública e na economia israelense. Ou seja, o próprio gestor que ele colocou de corona para tomar as decisões, que a gente tem que abrir esse parênteses, é contrário a esse aprofundamento do fechamento. Ele diz que isso não vai mudar o número de casos por dia, mas que vai destruir a economia. Né? Enfim, ele que fez reuniões com todos os setores e que preparou o plano, ele disse que se sentiu traído, porque ele está lá para dar as orientações. Ele não foi respeitado a primeira vez, na segunda vez ele tinha sido, e passaram por cima dele sem escutá-lo. O Netanyahu disse para ele: eu já tomei muitas decisões que eu tive que eu discordei dos profissionais e estou aí. E ele repetiu isso hoje no pronunciamento público que fez, que no final das contas a imprensa, os profissionais e as manifestações, blá, 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 dizem uma coisa, que ele tomou outras decisões e que ele está certo, e que ele está sempre certo. Né? Basicamente, essa foi a conclusão do pronunciamento público dele. Mas o mais absurdo é que por trás dos panos, o que ele está fazendo, e já não é segredo para ninguém, só para as pessoas que não querem acreditar, o que ele está fazendo é que ele está trabalhando para fechar as manifestações contra si. Agora eu quero dizer uma coisa que é a minha opinião para poder encerrar minha fala agora. Eu sou a favor de que as manifestações sejam restritas, se não limitadas ou proibidas por um espaço de tempo. A gente está vendo um grave estado de contaminação, de contágio em Israel. A gente tem 7 mil casos por dia, é comparável a 160 mil casos por dia no Brasil. Acho que o dia que o Brasil teve mais casos, não chegou à metade disso. Okay? É um absurdo a quantidade de casos de contaminados por dia em Israel, de contagiados por dia. Né? A infecção está se espalhando e realmente você não pode permitir que pessoas se aglomerem. Né? Não existe nenhum estudo que mostre que as manifestações são um lugar de grande contaminação. Mas parece que nos Estados Unidos, pela primeira vez, saiu um estudo mostrando que as manifestações lá estão aumentando o grau de contágio, né? que as pessoas que vão a manifestações se contagiam mais que as que não vão, as que ficam em casa. Então, existe contágio nas manifestações, inclusive o próprio comandante da polícia se contagiou na semana que ele tinha ido trabalhar na manifestação, e o momento é de limitar, ou seja, tem que ir realmente menos gente, tem que fazer que nem era em março, com distanciamento, e se tiver que menos gente tem que ir, você não pode proibir. Então, eu acho que realmente, e talvez se eu fosse manifestante, se eu estivesse indo na Balfour, eu não estou indo, mas se eu estivesse indo, eu faria uma autocrítica agora e diria: ok, o momento agora é de manifestar de outra maneira, de manifestar na minha casa, de pendurar faixa, de bater panela, de ir até a ponte mais perto da minha casa, em vez de ir até Jerusalém. Não sei, mas alguma coisa tem que ser feita diferente do que tem sido feito agora. Eu sou a favor de que as manifestações elas diminuam, e eu acho que essa devia ser a posição da justiça israelense.
mas essa não foi. Okay? E o governo ele não deveria ter o direito de intervir no direito à manifestação, principalmente se é contra si próprio. Então existe uma diferença que o governo jogar, mas como é que eu vou dizer para as sinagogas, para os religiosos que eles não podem ir para a sinagoga quando eles veem 20 mil pessoas se manifestando enfim, em Jerusalém, na frente da casa do primeiro-ministro, residência oficial? E a resposta é muito clara, okay? Ou as respostas são muito claras, né? Desde o ponto de vista técnico até o ponto de vista de valores, de moral, de ética, né? Do ponto de vista técnico, a sinagoga é um lugar fechado, as manifestações são em lugares abertos. Então, você pode, enfim, as pessoas elas não estão proibidas de rezar em lugares abertos, né? Isso já é uma resposta bastante razoável. Do ponto de vista ético, rezar em Yom Kippur, por mais que Israel seja o estado dos judeus e o único estado no mundo de maioria judaica, e que onde os judeus deveriam ter o livre direito à expressão de seu judaísmo, embora isso não aconteça exatamente com todas as correntes, mas esse é outro papo. Num momento de grave, uma pandemia grave, de contágio grave que nem esse, de calamidade pública de saúde, né, o Estado ele tem que tomar decisões que comprometam e que limitem o número de pessoas que rezam. Isso não afeta a democracia, isso afeta a vida das pessoas, afeta o número de contagiados. E parte grande da população ortodoxa já entendeu isso, já está convocando as pessoas a não irem nesse sinagoga. Agora, manifestação contra o governo não é uma questão privada, não é uma escolha individual se eu quero rezar ou não quero rezar. Manifestação contra a política do governo é um direito democrático. Ninguém está proibindo ninguém de rezar. Você proibiram as pessoas de irem em lugares fechados e se aglomerarem. A manifestação contra o governo é a manifestação que o Estado democrático de direito ele deve dar aos seus cidadãos. Se o Estado, se o governo corta esse direito de livre manifestação, ele está atacando a democracia. Então eu digo, limitar não é problema, mas o fórum competente para limitar esse tipo de coisa não pode ser o próprio governo. A justiça existe para isso. Mas o governo não se importa e o Azul e Branco cumpre um triste papel, que é o de votar a favor da lei da corona que está sendo votada hoje na Knesset, de que o governo possa limitar e restringir o direito à manifestação. Bom, o meu comentário sobre esse tema aí é um comentário meio desabafo, porque você acabou tocando em alguns pontos aí que eu queria falar, mas é só para pegar o exemplo mesmo. E começa bem no início da sua fala, quando é colocada essa coisa, por que tornar o lockdown agora mais fechado? Realmente, a gente começou outro lockdown há uma semana atrás, não tem resultado ainda, a gente não tem como ver o resultado. Por que já tomar essa medida? E pelo que o Netanyahu falou agora, vão ser 2 semanas de lockdown, desse lockdown fechado aí, depois eles vão avaliar a situação, como foi acabado de dizer, pode ser que no final de 2 semanas a gente esteja aí pelo menos com os mesmos números que a gente tem hoje, porque o que a gente teve até agora não foi um lockdown, foi um fechamento parcial da economia, mas as pessoas ainda com trânsito livre aí para grande parte dos locais, e agora o governo tenta implementar essas medidas com o único objetivo aí, como vem falando, como o João falou e mostrou, que tem sido o consenso, pelo menos o quase consenso aí na mídia israelense, de que as decisões do Netanyahu têm sido decisões meramente políticas, pela sua sobrevivência política, pelo julgamento que ele tá enfrentando, enfim. A gente está aí realmente muito próximo do abismo, se é que a gente já não está caindo no abismo, já tem hospital negando novos doentes, porque já está lotado, o hospital de Haifa já montou novamente todo um setor no estacionamento para tratar novos doentes de corona, enfim. A gente pode chegar ao que a gente vem falando aí desde fevereiro, março, ao fechamento, como é que chama isso? A sufocar completamente o sistema de saúde do país. E aí a gente passa a ter um problema muito sério, basicamente o que aconteceu na Itália também nesses meses aí de março, abril, início de maio. E, enfim, é um governo que a preocupação dele, não, pelo menos de parte do governo, porque é um governo tão errado aí que a gente não sabe quem é quem, mas o Netanyahu está preocupado com a sua sobrevivência política, tomando decisões políticas
E tudo isso porque também a gente viu essa semana, a gente comentou, esqueceu de comentar aí, saíram pesquisas eleitorais novas, em que mostram que o Netanyahu está perdendo muito voto. Ele ainda lidera a pesquisa de intenções de voto, né? Mas ele está perdendo a liderança, e quanto mais a crise se agravar e as manifestações aumentarem, a crise econômica, a crise de saúde e os religiosos, ultra-religiosos que também não estão gostando da postura do Netanyahu, ele tende a diminuir mais, né, nas próximas pesquisas, e ele não quer isso, né, porque realmente ele está entrando aí numa faixa muito perigosa. Ele já entendeu que a crise do corona não vai acabar daqui a 6 meses, vai continuar ainda por um período. Hoje mesmo na televisão ele falou sobre a vacina e tudo mais, mas enfim, a gente está aí com um problema sério. E, João, você quer passar aí uns números aí dessa pesquisa eleitoral que saiu? Porque acho que isso dá para o nosso ouvinte um pano de fundo bem legal para entender parte dessas decisões do Netanyahu também, né? Porque realmente a cadeira dele pode estar começando a balançar. Vou dar sim. Na semana passada, o Canal 13 já tinha dado uma pesquisa que dava 22 cadeiras para o partido Yamina, do Naftali Bennett, né? Contra 29 do Likud, que é a primeira vez que caía dos 30. Que já mostra uma ameaça grande, principalmente porque é de um partido também de direita, né? A ameaça, o que faz com que parte dos eleitores do Netanyahu eles não tenham tanto problema de mudar de lado, já que eles não têm, enfim, não é uma questão se está entre esquerda e direita, se está entre direita e mais direita, né? Então é mais perigoso para o Likud e para o Netanyahu enfim, que seu principal adversário também seja da direita. E essa semana o canal 12, né, divulgou uma pesquisa que, na verdade, dentro da margem de erro, reproduzia bastante essa situação. 29 cadeiras para o Likud e 21 para o Yamina, né? O partido Yesh Atid do Yair Lapid caiu para 17, né, na pesquisa do canal 12, para 16 na pesquisa do canal 13. Ou seja, já perdeu o protagonismo o Yair Lapid, por isso que também hoje ele pediu um pronunciamento público como líder da oposição, entre o pronunciamento do Benny Gantz, que é a primeira vez que falou para todo mundo nessa crise da corona, e o pronunciamento do Netanyahu, e Yair Lapid falou no meio, enfim, para mostrar que outros países não tiveram que fazer o mesmo que Israel, blá, blá. Mas, enfim, ele está tentando recuperar um protagonismo que ele perdeu. Enquanto isso, o Bennett estava sentado no canal 12, no jornal, o principal jornal televisivo do país, telejornal, para, enfim, dar entrevista, né? Então, dá para ver bem quem são os principais personagens do país hoje. Só que o canal 12 fez um cenário incluindo a Shasha Bitton, a Yael Shasha Bitton, que é a presidente da Comissão da Corona, caso ela criasse um partido, né, como seria o resultado das eleições. E aí vem um resultado surpreendente, que é que o Likud cairia para 26 cadeiras, né, o Yamina cairia para 19, ou seja, o Likud perderia 3, o Yamina perderia 2, o Yesh Atid para 16, ou seja, perderia 1, né, e o partido da Shasha Bitton teria 8 cadeiras, as outras teriam em função de voto, se não me engano, do azul e branco, que também cairia. Não sei se o Israel Nossa Casa do Lieberman, não lembro exatamente qual outro partido. Ou seja, caso ela crie um partido, enfim, a gente não sabe como é que vai ser esse cenário, tal, quando tiver eleições tudo muda, outros personagens provavelmente vão entrar no jogo e tal, mas ele poderia cair para 26 cadeiras, com uma outra divisão dentro da direita. Então, o Netanyahu está preocupado. Ele deu declarações que foram muito criticadas, hoje ele estava mais seguro na declaração que ele deu, disse que o objetivo era criar uma grande união nacional nesse momento e que todo mundo estivesse junto, mas não parou de criticar e de detonar a oposição e os manifestantes, né? Ou seja, ele, enfim, pediu para as pessoas paz e depois detonou todo mundo e criou mais divisão interna na sociedade, porque ele disse que ele se abastece, ele sabe que sem isso ele não tem força política, ele vive dessas rupturas sociais e políticas. Enfim, isso, e ele está precisando apelar cada vez mais, né? Se tiver que fechar a manifestação, ele fecha. Mas já que você pediu essa das pesquisas, eu vou mostrar uma outra pesquisa que saiu também no canal 12, junto dessa, né? Que é quando eles perguntaram se você tem que colocar limitações, né, sobre as manifestações. 70% da população acredita que sim, só 22% acreditam que não. Dentro da própria esquerda, das pessoas que consideram de esquerda, a maioria acha que tem que ter limitação nas manifestações. Quando perguntado se deviam fechar sinagogas em Yom Kippur, 60% da população disse que sim e 32% disseram que não. Ou seja, a maioria da população também está a favor de fechar sinagogas, que é uma medida bastante drástica. Em Yom Kippur, a gente está falando da festividade que mais pessoas frequentam sinagogas no mundo, né? Não só em Israel. E a terceira pergunta, que foi muito curiosa, foi, na sua opinião,
é o principal responsável, o principal culpado, né, pelo aumento da contaminação em Israel? E 42% das pessoas disseram que é o governo e 48% disseram que é a própria população. Aí o Amit Segal, que é o comentarista político do Canal 12, né, ele interpretou isso dizendo que a população tem noção de que eles são responsáveis, o governo é que tem menos, né, porque estão culpando o outro, o governo e os políticos, né? Então, enfim, a população ela tem essa responsabilidade, entende que tem que fazer uma autocrítica. Mas eu não vejo isso. Eu não conheço uma pessoa que se diz responsável aqui em Israel pela contaminação. Eu conheço muita gente que culpa setores da sociedade. Os ultra-ortodoxos são os responsáveis, os árabes são os responsáveis, os manifestantes são os responsáveis. Ou seja, culpar a população é muito fácil, porque você não necessariamente está se culpando. Culpar o governo é a crítica mais direcionada. O governo não fez o suficiente. Então, eu acho que essa pergunta ela foi mal formulada, né? Eu não vejo que a população tem uma autocrítica a fazer. Eu vejo que 42% culpam o governo e os outros 48% eles entram no jogo político de culpar setores da população, okay? Que é o que o próprio governo faz. O governo culpa os manifestantes, o governo às vezes culpa os árabes, né? E às vezes a oposição culpa os ultra-ortodoxos. Enfim, tem ou pelo menos parte da oposição e parte do governo. Enfim, então, para mim, isso aí não é nem um jogo, não é um jogo de preto e branco de jeito nenhum. Você não tem só duas respostas para essa pergunta. A resposta, para mim, a situação é muito mais complexa do que a gente está vendo, e ela representa, para mim, uma grande ruptura social, enfim, que representada por um primeiro-ministro que joga com isso muito bem, mas com toda essa crise que a gente está tendo, enfim, a gente está na expectativa de ver que pode ser que esteja terminando esse período, enfim, o auge desse grande jogador político que domina as regras do jogo do caos, enfim, não do caos, mas do conflito e da divisão social do país tão bem quanto o Netanyahu. Talvez a gente esteja vivenciando aqui os últimos dias dele, ou talvez não, talvez ele seja um jogador melhor ainda do que a gente pensa e consiga reverter isso. Eu digo que talvez seja um jogador melhor porque, assim, para mim não resta dúvidas que gestor, que um bom governante, que um estadista, ele não é. Ele não é. Nunca foi, e mais do que nunca agora, ele não está sendo. Ele está preocupado com os seus próprios interesses, que são permanecer no poder e escapar do seu, enfim, de uma condenação na justiça. Para quem isso não está claro ainda, né, lamentavelmente está comprando as mentiras que o Likud está espalhando por aí, porque você não precisa ser de esquerda nem de direita para perceber uma coisa que é óbvia, que, enfim, que basicamente qualquer pessoa que acompanha a política, todos os comentaristas políticos e jornalistas enfim, e cientistas políticos do país, o grande consenso já, para mim, já está, enfim, tá careca de saber. É isso. Estamos aí num navio sem... Eu ia falar num navio sem comandante. Pode ser, ou pode ser aquele filme também, aperte o cinto, o piloto sumiu, o piloto fugiu, o piloto está preso, eu não sei mais onde é que está o piloto. Eu sei que a gente está dentro aí desse navio, desse avião, seja lá o que for, e tá sem rumo. O governo, eu não sinto, eu não vejo nenhuma medida de longo prazo. Não há uma estratégia para se pensar o corona como algo que vai ficar na nossa realidade por pelo menos mais 1 ano e meio, 2 anos. Porque a gente tem que pensar o seguinte, a gente já está aí há 6 meses nessa história, um pouco mais. Tem vários boatos aí sobre vacinas, né? No Brasil a gente vê muita coisa falando sobre vacinas, já está sendo testado, terceira fase, enfim. Mas a gente não sabe quando a vacina vai estar disponível e a gente não sabe, nós aqui em Israel também, não sabemos quando nós vamos ter disponibilidade, quando a vacina vai estar disponível para a gente, né? Primeiro a vacina vai estar disponível para o mundo e também quando é que a gente vai poder receber vacina. Então, é um período longo e não há um pensamento no governo de uma estratégia de se pensar o corona para algo que pelo menos aí vamos colocar mais 2 anos, porque mesmo depois que todo mundo estiver vacinado, a gente ainda vai ter uma crise econômica para enfrentar, que não vai ser fácil, né? Imagina só se a gente ficar mais 1 ano nessa história de abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, como é que a gente vai sair, como é que a economia, né? Não só de Israel, mas no mundo inteiro, como é que a gente vai sair disso aí?
Então a gente está realmente sem uma perspectiva de uma construção de uma política que seja pensada a longo prazo. É isso, cara, a gente está indo pro buraco aí por causa do cara que não larga o trono, não larga o osso e sei lá, amigo, é triste, é complicado pensar nesse futuro aqui no país. Bom, algo mais a acrescentar ou vamos passar para o comentário do Nelsinho Gordi? Vamos lá. Então vai, manda aí, Nelsinho. Meu caro Gorge, tem amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro. Mandar um abraço para o João, que fez a conta do Netflix ainda quando ele morava na Argentina, ou seja, ele paga mais barato do que ele pagaria se tivesse feito em Israel. O João aproveitando o Netflix da melhor maneira possível, principalmente no momento em que ele está de quarentena. Vamos aguardar até quando irá esse fechamento, esse lockdown novo aqui em Israel, o que interfere nas competições esportivas, né? Essa é a nossa grande expectativa. Na noite de domingo até a noite de segunda, o Yom Kippur, o dia do jejum, tudo para no país. Vamos ter depois a festa de Sukkot, mas na sequência voltam as competições esportivas. Vira e mexe tem um outro jogo que acaba sendo divulgado, jogos da Liga Leumit, da equivalente à Série B do futebol. O Hapoel Ramat Gan teve uma vitória por 3-1 contra o Al-Qassem. Tivemos também no basquete uma vitória do Hapoel Jerusalém contra o Hapoel Eilat, mas são jogos isolados. Vamos seguir viagem. Um grande abraço. Show de bola. Valeu, Nelsinho. Obrigadão pela sua mensagem dessa semana e vamos ver o que vem pela frente. João, ficamos aqui ou algo mais a acrescentar? Não, ficamos aí mesmo. Fiquei só impressionado quando o Nelson falou que o famoso falafel de 6 shekel lá de Bnei Brak já estava custando 8, 9. Isso aí é preço de falafel normal, meu camarada. Isso já não tem mais vantagem nenhuma aí, não. Já não é mais barato, né? Mas enfim, outro que está fechado, né? Todos os restaurantes estão fechados, só estão abertos para takeaway, né? Para serviço de entrega, e até isso estavam querendo proibir. Não sei se teve conclusão sobre essa medida. Mas é isso aí. Vamos ficar por aqui mesmo. Beleza, então, uma continuação aí de um ano novo, né? Que todos possamos ser inscritos no livro da vida, mas o desejo aí para todo mundo, para todos os ouvintes e para você, João, para todo mundo, muita alegria, muita felicidade e principalmente muita saúde nesse ano que está começando. Vamos que vamos, semana que vem a gente volta aí, para quem jejua também, que tem um jejum calo, né? Um jejum tranquilo, que seja tranquilo. Para quem não jejua, vai que vai. Não saiam de casa, mais uma vez, realmente a situação está tensa aqui em Israel, vamos segurar a onda, vamos evitar para não contagiarmos ninguém. Valeu, galera, grande abraço e a gente se vê na semana que vem. Abraço, Marca Matová para todo mundo. Tchau, tchau.